Sim. Pronto, então vamos lá. O tecido muscular, ele não é um tipo de tecido conjuntivo não, tá? Terminamos o tecido conjuntivo já. Então ele é um tecido diferente. Então nós temos 4 tecidos: epitelial, conjuntivo. Dentro do conjuntivo, aí você vai ter o frouxo, denso, cartilaginoso, ósseo, adiposo e sanguíneo, que eu vou gravar um vídeo para vocês depois do online, presencial já viu. E agora nós estamos no terceiro grupo de tecido, que é o tecido muscular. E o último é o nervoso, tá? O tecido muscular, ele é responsável pela movimentação e pelos batimentos cardíacos. Então a movimentação do seu corpo, né, ela acontece graças ao tecido muscular, que vai formar o sistema musculoesquelético, que a gente não estuda os sistemas aqui. O batimento do coração, o coração também, ele é um tipo de tecido muscular, tá certo? E o tecido muscular, ele tem uma capacidade que diferencia ele dos demais, que é o fato dele conseguir se contrair. Então, as fibras do tecido muscular, elas conseguem se contrair e relaxar, né? Isso a gente vai ver em agosto, que é um pouquinho da fisiologia do movimento. Vamos aprofundar um pouquinho como é que acontece a movimentação, né? E essa contração do tecido muscular, ela é possível graças à presença das fibras musculares, tá bom? Também chamadas de miócitos. Ok até aqui? Pronto. Ok. E aí nós vamos ter 3 tipos de tecido muscular. Quais são eles? O tecido muscular estriado esquelético, o tecido muscular estriado cardíaco e o tecido muscular não estriado, também chamado de tecido muscular liso, tá? Professor, por que que eles têm o nome de estriado ou liso? O estriado é porque tem estrias. As estrias são essas marcas que vocês estão vendo aqui. Tá vendo essas linhas aqui, ó? Essas linhas são as estrias. Então, tanto o tecido esquelético como o cardíaco, ele possui essas estrias. Então, ele é chamado de estriado. Já o tecido liso, quando você bota ele no microscópio, você vai estudar, vai ver, né, histologicamente o tecido, ele não apresenta estrias. Então, os que não têm é chamado de não estriado ou liso. Os outros dois são estriados. Ok? Ok. Pronto, nós vamos seguir. Então vamos começar aqui com o tecido muscular estriado esquelético. O tecido estriado esquelético, gente, ele é responsável principalmente pela movimentação e sustentação do corpo. Assim como os nossos ossos, que ajudam na sustentação, os músculos, eles também estão ali junto com os ossos, né? Os músculos estão grudados com os ossos. O músculo é o que chamam popularmente de carne, né? E então o tecido estriado esquelético, como o nome já diz, ele está vinculado ao esqueleto. Tá bom? Então ele está ali juntamente com os nossos esqueletos, juntamente com os nossos ossos, nós temos músculos e os ossos que eles dois juntos atuam no movimento e sustentação. Observação: o tecido esquelético, ele tem uma ação rápida e voluntária. Como assim? Você controla. Você que controla se você vai mexer o braço para frente, para trás, vai dar um murro na cabeça do colega, tacar a dedada no olho do menino. Então isso é voluntário. Você tem controle sobre o tecido esquelético, tá certo? E a ação dele é uma ação rápida. A movimentação é rápida. Você decide rapidamente se você move para cima, para baixo. Tudo bem? Ok. Então, lembrem-se. Ação rápida e voluntária, tecido esquelético. Aqui vocês estão vendo uma imagem no microscópio. Está vendo aqui as fibras do tecido esquelético. Está vendo as marquinhas, as estrias? Conseguem ver? Pronto. Então, Sim. quando você bota no microscópio, né, você consegue ver essas marcas, as estrias, tá bom? As células do tecido esquelético, elas são células longas e elas têm vários núcleos. Por isso que a gente vai falar que são células polinucleadas. E a gente chama elas de fibras estriadas. Se você olhar aqui nessa imagem no microscópio aqui, ó, você está vendo esses pontinhos aqui, ó? Esses pontinhos são os núcleos. Então você percebe que uma célula tem vários núcleos, porque as células do tecido esquelético, elas são polinucleadas. E elas compõem os nossos músculos. Tá aqui, ó. Aqui no nosso músculo você tem tecido esquelético, estriado, tá bom? Pronto. Aqui, gente, é uma imagem real, tá? Uma microscopia, né, para ver os tecidos. E aqui você consegue ver, ó, tecido epitelial, o tecido conjuntivo frouxo, né, que é aquele que tem menos fibras. Aqui o tecido conjuntivo denso, gordura, e aqui no meio nós temos o músculo. Então nosso corpo ele tem vários tecidos, né? Não pense você que é um tecido separado do outro. Não, os tecidos estão todos juntos, só que cada um tem sua função.
Aqui é o epitelial. Ó, aqui no nosso músculo, nós temos músculo, nós também temos gordura, ó, o tecido adiposo aqui. E bem aqui no meio, no caso, é o tecido muscular. Conseguem ver que ele é estriado? Conseguem ver as estrias, as marcas? Sim. Pronto, então aqui nós temos o tecido muscular. Tio, Oi. então o nosso corpo tem vários núcleos, o nosso tecido. O tecido muscular, todas as células do tecido muscular esquelético têm vários núcleos. Toda célula do seu corpo tem núcleo. Então, nós temos bilhões de células e cada uma delas tem núcleo. Porém, algumas têm mais de um núcleo, como, por exemplo, as células que formam o tecido muscular esquelético. São células polinucleadas. Tá certo? Ok. Já, por exemplo, pessoal do presencial, me ajude aí. A gente estudou na aula passada sobre sangue, não foi? Lembram que as hemácias, elas não têm núcleo? Mostrei para vocês. Os glóbulos vermelhos, lembra que eles são achatadinhos e eles não têm núcleo, Lembro. né? Então, enquanto algumas células têm, outras não possuem núcleo, tá bom? Então, ok, o tecido muscular esquelético. Pronto. Sim. Então, penúltimo, vamos quase encerrando aqui, ó. Nós temos o tecido muscular estriado cardíaco. O tecido cardíaco, gente, ele só vai estar presente aonde? No coração. Ele também é estriado, ele também tem estrias, só que ele tem algumas diferenças do estriado esquelético. A primeira é que o tecido cardíaco ele só é encontrado no coração. Então, o músculo que reveste o nosso coração, o nosso coração ele é um órgão musculoso, né? E o tecido muscular do coração, ele é um tecido cardíaco. Se você olhar aqui na imagem do microscópio, você vai ver que ele também tem fibras longas, só que elas não têm vários núcleos. Ou ela tem um núcleo só, ou ela tem dois, diferentemente do esquelético, que tem vários. E nós temos uma diferença também muito interessante que só existe no tecido cardíaco. Vocês estão vendo aqui, ó, que entre uma célula e outra existe uma marca aqui, parece um disco que separa. Sim. Pronto, essas marquinhas aqui, ó, são chamados discos intercalares. Esses discos intercalares, eles só estão presentes no tecido cardíaco. Então, quando você vê uma imagem que tem um tecido que ela tem as estrias, né? É um tecido estriado. E ele tem esses tracinhos aqui, ó, esses discozinhos separando aqui, você já sabe que é o tecido cardíaco, tá certo? É esse espaço aqui entre uma célula e outra, tá bom? E diferente do tecido esquelético, a ação também é rápida, né? O músculo ele se movimenta rapidamente, ele se contrai rapidamente, só que não é voluntário. Você controla seu coração? Você decide quando ele vai parar de bater? Não. Não, então é uma ação involuntária. Nós não temos controle sobre o nosso tecido cardíaco. Nós temos controle sobre o tecido muscular esquelético, dos nossos músculos, mas o do coração, não. Ninguém consegue parar o coração sozinho. Ah, vou fazer jutsu de parar o coração e para o coração. Ninguém consegue fazer isso. Então, apesar dos dois terem uma ação rápida, o tecido cardíaco ele é involuntário. Combinadinho? Certamente. Ótimo. Então, lembrem-se. Ação rápida, tecido estriado, cardíaco e esquelético. Só que, diferentemente do esquelético, o cardíaco ele é involuntário. E nós temos a presença dos discos intercalares, né, que separa uma célula de outra, tá bom? E por último, gente, então, mas não menos importante, só um detalhe, né? O músculo, o tecido que reveste o coração, nós temos três, né? Nós temos o endocárdio, que é a parte interna do músculo cardíaco, a parte central é o miocárdio, que é o músculo do coração, e nós temos o pericárdio, que é a parte mais externa, tá bom? E aí, por último, nós temos o tecido liso. Vocês estão vendo aqui na figura, ó, na imagem no microscópio, que ele não tem estrias. Estão vendo? Sim. Por isso que ele é liso. Sim. Tá? Então, onde é que o tecido muscular liso está presente? Ele está presente no estômago, ele está presente nas paredes do intestino, no útero das mulheres, né? O útero, a gente já teve aula sobre isso, onde fica o bebê, né? O tecido, o útero, né? Ele é revestido por tecido muscular liso. O tipo de músculo de tecido que reveste o útero de vocês, meninas, é um tecido muscular liso, ou seja, ele não tem estrias, tá? Então, ele está presente em órgãos como estômago, intestino e útero. Diferentemente dos outros dois, gente, olha aqui, ó. Ele também é involuntário, igual do coração, só que a ação dele é lenta. O tecido muscular liso não tem contração rápida, a movimentação dele é lenta, tá bom?
Pronto. E outro detalhe, Sim. diferentemente dos outros dois, lembra que o tecido esquelético ele tinha vários núcleos. O cardíaco poderia ter um ou dois. Aqui no muscular só tem um. Então são fibras uninucleadas e elas não têm estrias. Aí aqui você está vendo o exemplo ó, do músculo liso do estômago, ó, as fibras musculares todas uniformezinhas, um núcleo em cada célula, tá? E sem estrias, sem as marcas, tá bom? Aqui também é uma imagem no microscópio do tecido muscular liso. Ó. Vocês estão vendo aqui no microscópio ó, que só tem um núcleo, né, por célula, e ele não tem as marcas, não tem as estrias, porque ele é liso. Combinadinho? Sim. Sim. Pronto, então, ok, tecido muscular, o básico, as funções, para que ele serve, quais são os 3 tipos de tecido muscular. Ok. Pronto, ótimo. E aí eu coloquei para encerrar só uma figurinha aqui de revisão, ó. Tecido estriado esquelético, que está presente nos nossos músculos, está ligado nos nossos ossos, né? Aí está aqui a imagem no microscópio, as estrias. O tecido estriado cardíaco, que só está presente no coração, também possui estrias, só que aqui você tem ó, um núcleo só. Gente, vocês estão conseguindo ver os discos intercalados, onde eu estou com o mouse aqui, ó? Tá vendo esses espaçozinhos aqui, ó? São os discos intercalares, que só está presente no tecido muscular cardíaco. E o liso não tem estria e está presente, por exemplo, no estômago, no intestino e no útero. Ok? Ok. Pronto, então, tecido muscular, terminamos, né? Essa é a parte básica. O aprofundamento a gente vai ver depois. Então, vou fechar aqui e a gente agora vai para o último, que é o nervoso. Lembrando que lá no Classroom já está os 3 slides, tá? Sanguíneo, muscular e nervoso, para vocês fazerem as anotações. Estão vendo o tecido nervoso? Abriu? Pronto, Sim. ótimo. Então vamos lá. Lembrando, né? Tá sexto ano, você já sabe por que é. Gente, o tecido nervoso, ele é um dos... Todos são importantes, né? Porque todo o corpo precisa de todos os tecidos. Mas o tecido nervoso é como se ele fosse o maestro dos tecidos. Por quê? Porque todas as funções do nosso corpo, todos os estímulos são captados pelos nervos e são enviados para o cérebro para ser processado. Então, o tecido nervoso ele controla os outros tecidos, ele controla o funcionamento dos órgãos. Para os nossos órgãos funcionar, o cérebro tem que mandar uma mensagem para eles. E essa informação, esse impulso elétrico, né, que sai de um neurônio para outro até chegar no cérebro, tudo isso é o tecido nervoso. Então, o tecido nervoso ele é um componente do sistema nervoso. O sistema nervoso, né, ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. E um dos componentes do sistema nervoso é o tecido nervoso. Quais são as células que formam o tecido nervoso? São os nossos neurônios. São células altamente especializadas e a função delas é transmitir informação de uma para outra e isso espalhando pelo corpo todo. Ok? Tio, Oi. o nosso tecido nervoso tem um movimento voluntário ou involuntário? Não, aí aqui a gente não vai falar de movimento. A parte de movimento é o tecido muscular, porque ele contrai. O tecido nervoso ele não sofre contração. No caso aqui, o que você vai ter é uma informação química, é um impulso elétrico passando de um para outro. É como se fosse um bocado de cabo de internet, onde a informação vai passando por todos eles. Tá bom? Tá. Gente, nós temos bilhões de neurônios. Inclusive, pesquisadores aqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Brasil, fizeram um estudo e descobriram a quantidade de neurônios que nós temos, tá? Depois eu vou mandar o artigo para vocês lerem. E aí, qual é a função dos nossos neurônios? Para que o nosso tecido nervoso serve? A função dele é conduzir o impulso nervoso, ou seja, transmitir uma informação de um lugar para outro. Então, ele que vai controlar o funcionamento de vários órgãos, né? O nosso coração, todo o nosso corpo, ele precisa de impulsos, né? Para você conseguir enxergar, ouvir, falar, sentir o cheiro, sentir o gosto, sentir as sensações, tudo isso são informações vindas de fora, que o nosso corpo recebe as informações, transmite para o cérebro através dos neurônios, né? O impulso nervoso vai passando e quando chega no cérebro, o cérebro transforma essas informações em gosto, em cheiro, em movimento, tá? Quando você corta o dedo, às vezes você encosta o dedo no prego, você não pensa, você simplesmente tira o dedo, não é isso? Rapidamente. Isso é um movimento involuntário, né? Isso é uma mensagem que é mandada pelo nosso tecido nervoso, pelos nossos neurônios, tá?
Só que os nossos neurônios têm um problema. Os nossos neurônios, eles não se regeneram. Então, à medida que a gente vai envelhecendo, esses neurônios eles vão sendo destruídos, eles vão morrendo, né? Porque eles não sofrem regeneração. Por exemplo, o tecido epitelial. A nossa pele, todo dia, suas células da pele morrem. Quando você toma banho, quando você vai passando esponja, você está tirando as células mortas, mas ela continua se regenerando. O tecido nervoso, não. Ele não tem uma capacidade de regeneração, tá? Ok, até aqui, a função do tecido nervoso. E quais são as células do tecido nervoso? São os neurônios, ok? Sim. Pronto, e agora nós vamos ver a estrutura de um neurônio. Olha aqui, isso aqui vocês precisam saber, viu? Olha aqui a estrutura de um neurônio. O neurônio é formado por algumas partes. A primeira parte é os dendritos. Os dendritos, gente, estão vendo aqui os dendritos? Os dendritos é como se fosse as antenas. Imagina como se fosse uma rede de internet. As antenas que captam a informação são os dendritos. No meio, nós temos o corpo celular. É como se fosse a central. É onde a informação vai ser processada. É aqui no corpo celular que fica localizado o DNA. O material genético fica aqui. O corpo do neurônio, essa região aqui todinha, é como se fosse o cabo de transmissão. É chamada de axônio. O axônio é essa região aqui onde eu estou com o mouse. Estão vendo? Ó? Sim. Pronto. E essa partezinha aqui, ó, que está protegendo, já viram aqueles cabos de internet que eles são revestidos com tipo um plástico isolante? Amarrado assim, um isolante? Sim. Pronto, é como se isso daqui que eu estou apontando fosse o isolante. Isso aqui é chamado de bainha de mielina ou extrato mielínico, tá? Alguns neurônios possuem essa estrutura que ajuda a fazer com que o impulso nervoso passe mais rápido, né? Alguns neurônios não têm, tá bom? Ok, a estrutura de um neurônio, dendritos. Oi. Esses impulsos que saem daí, vão só pro cérebro? Não, eles passam pelo corpo todo. Toda vez que você sente o cheiro, gente, quando você sente o cheiro, quando você sente o gosto, substâncias químicas encostam na sua língua. Na sua língua existem receptores, que na hora que a substância encosta no receptor, ela gera um impulso. Aí esse impulso vai ser transmitido para o nervo até chegar no cérebro. Então ele percorre, no caso aqui, a região da cabeça. Mas no caso, na sua perna, né, nos seus braços, todo o seu corpo tem vários nervos. E esses nervos, todos eles transmitem o impulso nervoso até o cérebro, e aí o cérebro vai processando tudo, tá bom? Ok. Então isso é espalhado pelo corpo todo, ok? Então aqui, mais uma vez, para vocês verem de novo a estrutura de um neurônio. Ó, a primeira parte são os dendritos, corpo celular, axônio. O axônio é essa parte aqui todinha, como se fosse o cabo de transmissão. O axônio aqui todinho, ó. A bainha de mielina. E esse espaçozinho aqui, gente, ó, entre uma bainha e outra, a gente chama de nódulo de Ranvier, tá? E aqui nós temos as células de Schall, que a gente chama agora de gliócitos, tá bom? E aqui na ponta do neurônio, ó, no final do neurônio, nós temos o terminal do axônio, que é como se fosse a parte final do axônio. Lembra que o axônio é isso aqui todinho, ó. Isso aqui seria a parte final, a ponta do axônio, ok? Ok. Pronto, então antes da gente estudar um pouquinho como é que é o impulso nervoso, né, como é que acontece o impulso, a gente tem que fazer o seguinte: além dos neurônios, o nosso tecido nervoso também possui as chamadas células gliais, ou células da glia, tá? Quais são elas? Nós temos os oligodendrócitos, tá? Que os oligodendrócitos, eles vão atuar na sustentação, né? Sustentar um neurônio no canto, tipo conectar um neurônio com outro, manter eles unidos, né? Nós temos também as células ependimárias, nós temos as células de Schall, que revestem os neurônios, nós temos as microglias e nós temos os astrócitos. Os astrócitos, eles vão atuar na defesa do organismo. Então, para proteger os neurônios de invasores, nós temos também células de defesa, tá? Olha essa figurinha aqui, ó. Os oligodendrócitos conectam um com o outro, tá? As microglias também atuam na formação. Tá vendo onde é que tá as microglias aqui, ó? Entre um neurônio e outro. Certo? E os astrócitos são as células de defesa. Os astrócitos, eles estão ali para atuar na proteção, tá bom? Quando eu mandar para vocês o slide, aí eu mando para vocês também, na outra semana, um resumo com a função de cada uma dessas células da glia, tá
tá certo? Eu mando um arquivozinho, então eu boto lá no Classroom o nome e a função. Mais tarde eu envio para vocês poderem anotar, tá bom? Ok. Ótimo. Pronto. Então, gente, vamos lá. Antes da gente falar do impulso, nós temos que diferenciar os tipos de neurônio. Nós temos 3 tipos principais de neurônio. Nós temos os neurônios sensoriais, nós temos os neurônios motores e nós temos os neurônios associativos. Qual é a diferença de cada um deles? Pensa comigo assim, ó. Estão vendo a ponta do meu dedo? Pronto. Nas pontas dos dedos nós temos vários nervos, né? E esses nervos são formados por neurônios. Então, quando eu encosto o dedo em alguma coisa, se eu encostar, por exemplo, no prego, o que é que vai acontecer? Eu vou tirar o dedo muito rápido, mas esse movimento rápido, ele acontece por quê? Na hora que eu encosto no prego, eu vou sentir dor, né? Na hora que o prego encosta no dedo, esse prego ele vai atingir um neurônio e esse neurônio ele vai receber uma informação. E aí ele vai mandar essa informação para o neurônio motor, que é o neurônio que está conectado com o músculo. Na hora que o neurônio motor recebe a informação, ele contrai. E aí ele puxa o músculo e automaticamente seu dedo você mexe. Tá bom? Então, quem recebe a informação é o neurônio sensorial. E aí ele tem que mandar essa informação para quem? Para o neurônio motor, que é o neurônio motor que vai executar a ação. Combinado? Mas, tio, tipo assim, isso muito rápido, É né? involuntário. Você nem percebe. Na hora que você encosta, já tira rapidamente. Só que agora vocês estão entendendo como é que isso acontece. Você tem um neurônio que recebe a informação, manda para o neurônio motor. Esse neurônio motor está junto com os músculos, né? Está ligado nos músculos. E ele contrai e puxa o músculo. Automaticamente você puxa o dedo. Você não percebe. Isso acontece muito rápido. Mas para que isso aconteça, passa por tudo isso aqui. Tá? Então, tudo bem, a diferença do neurônio sensorial para o motor. O neurônio motor, ele vai executar a informação. O neurônio sensorial, ele recebe a informação para mandar para o motor. Combinado? Certo. E, professor, e o neurônio associativo? Gente, para que a informação chegue do sensorial até o motor, nós temos quem entre eles? Quem é que vai fazer a ponte entre os dois? O neurônio associativo. Então, os neurônios associativos são aqueles que conectam o sensorial com o motor, que fazem a ponte para que a informação chegue de um até o outro. Combinado? Ok. Pronto. Sim. Então, todo mundo ok com os tipos de neurônio, né? Neurônio sensorial, motor e associativo. Beleza? Sim. Pronto. E por último, a gente agora vai ver a parte mais importante, né? Nós vamos ter um aprofundamento sobre isso aqui depois. Quero que vocês entendam logo o básico. Como é que acontece a transmissão do impulso nervoso? Gente, o impulso nervoso, né? Ele é um sinal elétrico, tá certo? Você vai ter aí, ele é como se fosse uma corrente elétrica, um sinal elétrico que ele é gerado e ele vai passando de um neurônio para outro. Agora entenda, sempre, qual é o sentido de propagação do impulso nervoso? Sempre ele vem pelos dendritos. Lembra que os dendritos é a antena, ele capta o impulso nervoso, ele passa pelo corpo celular e ele é transmitido pelo axônio. No final do axônio, na ponta do axônio, ele vai ser transmitido para outro neurônio. E aí ele passa para outro dendrito, que aí vem para o corpo celular, passa para o axônio e assim vai passando de neurônio para neurônio. Então, qual é o sentido do impulso nervoso? Sempre é dendrito, corpo celular e axônio. Nunca o impulso nervoso vai vir no sentido contrário, passando do dendrito para o axônio. Não. Sempre é do axônio para o dendrito. Combinado? Certo. Ok? E aí, entre um axônio e um dendrito do outro neurônio, entre um neurônio e outro, na ponta do axônio e no comecinho do outro dendrito, existe um espaço entre eles dois. Esse espaço a gente chama de sinapse. E aí o neurônio que está antes, a gente chama de pré-sináptico. O neurônio que está depois, ele é chamado de neurônio pós-sináptico. Tudo bem? Pronto, agora deixa eu mostrar para vocês como é que isso acontece. Ó, na ponta do neurônio, lá no finalzinho do axônio, nós temos várias substâncias químicas que vão ser produzidas. Então, nessa região aqui, ó, vocês estão vendo? Na pontinha do axônio, nós temos
bolsinhas que têm substâncias químicas dentro. Essas substâncias são chamadas de neurotransmissores. O que é que acontece? Quando o impulso elétrico vem, quando ele chega bem aqui na ponta do axônio, ele faz com que essas bolsas se abram, essas moléculas são liberadas e elas se ligam no outro neurônio. Só que no outro neurônio você vai ter o quê? Você vai ter receptores. E aí na hora que essas moléculas grudam e encaixam perfeitamente no receptor, ela gera outro impulso. E é assim que o impulso é transmitido de um lugar, de um neurônio para outro. Então, começa com um sinal elétrico, esse sinal ativa substâncias químicas, essas substâncias químicas se ligam no receptor do outro neurônio e gera um outro sinal elétrico. Por isso que eu coloquei aqui, elétrico, químico, elétrico. Tudo bem? Sim. Pronto. Esses neurotransmissores, gente, nós temos vários exemplos deles, tá? Acetilcolina, noradrenalina, só que eu vou falar de alguns deles para vocês só em agosto, quando a gente for aprofundar um pouquinho, tá bom? Olha essa imagem aqui e vê se agora ficou claro isso que eu expliquei para vocês. Lá vem o impulso nervoso, o impulso vem passando, libera as moléculas, se liga no receptor e aí o impulso continua. Entenderam como é que se passa? Sim. Aí pergunta, esse neurônio aqui, onde as moléculas, onde os neurotransmissores estão, ele é o pré-sináptico ou é o pós-sináptico? Pré. Ele é o pré-sináptico. Depois, o que vem em seguida é que é o pós, tá? E o que é a sinapse? A sinapse é essa região aqui, Tá vendo que os dois não se tocam? Sim. O que é que acontece? Como é que o impulso passa de um para outro, já que eles não encostam um no outro? É a presença dos neurotransmissores, essas substâncias químicas que se conectam com os receptores do outro neurônio e aí a informação é transmitida. O impulso... Gente, só para você ter ideia, o impulso nervoso, ele viaja a uma velocidade de 320 km por hora. Ele é mais rápido que um carro de Fórmula 1, a velocidade com que se propaga o impulso nervoso. Tá? Carlinhos, mas como é que foi feito para calcular essa velocidade? Os cientistas estudando, os neurocientistas, né, eles conseguem estudar os neurônios e eles conseguem estudar a velocidade de propagação. Aí aplica os conceitos da física, né, distância vezes o tempo, dividido pelo tempo, e eles conseguem saber a velocidade. Eles sabem o tamanho, calculam o tempo que o impulso levou para passar, conseguem calcular a velocidade. Entendo. Tá? E também existem Professor? aparelhos. Oi. Pode acontecer de quando o impulso nervoso, for passar para outro neurônio, ele, sair da rota dele? Não, eles não saem. O que pode acontecer é que quando você, por exemplo, quando as pessoas fazem uso de drogas, o que é que essas drogas fazem? Muitas dessas drogas acabam se ligando no receptor. E aí impede que as outras moléculas que era para se ligar, não se liga. E aí ela dificulta o impulso nervoso. E aí as pessoas ficam com letargia, fica grog, né? Porque elas bloqueiam os receptores. Já outras drogas fazem o contrário, elas estimulam os receptores. E aí fazem com que esse impulso nervoso ele seja propagado de maneira mais rápida, mais intensa. E aí as pessoas ficam muito elétricas. Quando usam cocaína, que elas ficam doidonas, super agitadas, é porque as drogas elas vão atuar diretamente nos receptores dos neurônios. Tá? Sim. Ok? Então, gente, olha aqui só para você ter ideia, né? Nós temos bilhões de neurônios, é isso que acontece, né? O impulso nervoso vai passando por todos eles, de um para outro. Certo? E detalhe, a gente ainda vai aprofundar um pouquinho mais ainda, tá? A gente vai entender como é que esse impulso ele é gerado. Só que aí a gente só vai estudar isso em agosto. Tá bom? Então, gente, por enquanto, ok. Deu para entender o que são as sinapses, que é a região entre um neurônio e outro. E o impulso nervoso, como é que ele é, pelo menos de forma bem simples, como é que o impulso nervoso é transmitido? Sim. Pronto. Então, agora para encerrar, vamos só fazer umas questõezinhas aqui de tecido nervoso, tá? Vamos lá. Quais são as partes indicadas pelos números 1, 2, 3 e 4? 1. Corpo celular. Ok? 2. 2. Bainha de mielina ou extrato mielínico. Verdadeiro ou falso? Eu acho que não. Falso. O 2 é o Não é. axônio. O axônio
O 4 é que é a bainha, né? Que está protegendo aqui, ó, que está revestindo. Então, corpo celular, axônio, extrato mielínico e o número 3 são as anteninhas, são os dendritos. Tudo bem? Sim. Lembrando, como é que o impulso nervoso é propagado? Nesse sentido aqui? Ou nesse outro aqui? Sempre o impulso nervoso vem de onde? Dendrito, corpo celular, e ele é transmitido pelo axônio. Então o gabarito seria da direita para a esquerda aqui, tá certo? Sempre nesse sentido. Beleza, gente? Tá. Pronto. Então, ok a primeira questão? Sim. Bora para a segunda. Qual é a classificação dos neurônios em relação à sua função? Sensitivo, visual e motor? Não. Motor, sensitivo e central? Associativo, motor e muscular? Sensitivo, central e periférico? Ou motor, associativo e sensitivo? Eu acho que é a E. Eu acho Gabarito que é a D. é a letra E. Motor, associativo e o sensitivo. O sensitivo é o sensorial. Certo? Certo. Então, sensitivo é o que capta a informação, associativo é o que conecta ele com o motor e o motor é o que recebe a informação para executar a ação. Beleza? Então, gabarito letra E. Próximo. Gente, vamos lá. Quais são... Peraí. O sistema nervoso possui 3 componentes, o encéfalo, a medula e o nervo. Estes últimos fazem a ligação das outras 2 estruturas. Se desfiarmos um desses nervos, veremos que são constituídos de estruturas cilíndricas muito finas, chamadas axônios. Quais são os outros 2 componentes da estrutura de um neurônio? Além do axônio, o neurônio tem o que mais? Parte do meio e os ramozinhos. Quem lembra o nome? É o dendritos, né? Dendritos e corpo celular. Então, gabarito letra A, ok? Beleza, gente? Além do axônio, que é o cabo, nós temos ali a parte do meio, que é o corpo celular, e os dendritos. Belezinha? Sim. Ótimo. Penúltima. Ah, essa aqui é boa. Olha aí. Essa questão é difícil. Aonde é que está sendo representado as terminações do axônio? As pontinhas dos axônios. Lembrando que ele está dizendo que o impulso nervoso está vindo nesse sentido aqui, ó. Estímulo, o impulso nervoso está vindo nesse sentido. Então, onde é que tem as terminações do axônio aqui? De cara, número 1. No 2 e no 3. Opa, não. O 2 está certo. Mas lembra que o impulso nervoso, se aqui é a ponta do axônio, então aqui é o começo do dendrito, lembra? Ó a pegadinha. Sempre o impulso nervoso passa do axônio para o dendrito. Então, realmente, o 2 é o axônio. Só que o 3 é o dendrito. Onde é que está o outro axônio? Aqui, ó. No 1. No 4, ó. Certo? No 4. Aqui o 1 também é dendrito, gente. O 1 é dendrito e o 3 também é dendrito. Sempre de um neurônio para outro, sempre o impulso vai passar do axônio para o dendrito. Se aqui é axônio e aqui é dendrito, então, ó o cabo aqui de novo, ó. Axônio, ó, a ponta do axônio que está conectada com o músculo, tá? Então, gabarito seria 2 e 4. Vocês entenderam essa questão? Todo mundo consegue ver que o 4 é a outra ponta do axônio, porque aqui é outro neurônio. Sim. Sim? Deixa eu voltar aqui só para vocês, só para ter certeza. Ó, só para vocês verem de novo. Deixa eu colocar aqui no slide. Ó. Ó, tá vendo, ó?
Se aqui era a ponta do axônio, aqui é o dendrito. Sempre passa do axônio para o dendrito. Então, o outro axônio vai estar bem aqui, ó. Certo? Nesse caso aqui, se eu fosse desenhar outro neurônio, aqui seria... Se aqui é dendrito, aqui seria o que se eu fosse desenhar? Um axônio. Exatamente. E esse aqui que eu estou fazendo agora? Aqui seria os dendritos, né? Corpo celular, ó, corpo celular, dendrito, axônio. Então, o impulso nervoso sempre passa do axônio para o dendrito. Axônio, dendrito. Se aqui é axônio, o próximo que eu vou desenhar aqui é o quê? Dendrito. Dendritos. Então, aqui, ó, corpo celular, aí, axônio de novo, né? Aqui no finalzinho, ó. Entenderam? Sempre nesse sentido aqui. Tudo bem, pimpolinhos? Tudo. Pronto, então vamos seguir. Última questão, para a gente poder fechar tecido nervoso. Gente, eu gosto muito de fazer questão. Eu acho que vocês também. As questões ajudam muito a relembrar das coisas. Então, o gabarito aqui, letra E. E por último, assinale as alternativas verdadeiras. Aqui uma revisãozinha sobre todos os tecidos. Letra A. O tecido epitelial é basicamente um tecido de revestimento e de secreção. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiríssimo. O tecido epitelial atua tanto na proteção como também secreção. Secreção por quê? Porque ele que forma as glândulas que vão secretar, liberar substâncias, né? Então, verdadeiro. 2. O pessoal do online ainda não viu isso. Ainda vou gravar o vídeo de vocês no final de semana, tá? Mas presencial já viu. O sangue é um tipo de tecido conjuntivo. Até aqui, verdadeiro ou falso? Sangue é um tipo de tecido conjuntivo? Verdadeiro. Verdadeiro. De propriedades especiais, cuja substância intercelular é líquida. Ou seja, a substância, a matriz é líquida, sim, é o plasma, né? Verdadeiro. Então, verdadeiro também. Lembrando, né, o sangue tem duas partes. A parte líquida, que é o plasma, e a outra parte, que são os elementos celulares. Quais são eles? Glóbulos vermelhos, brancos e... Qual é o último elemento celular? Responsável pela coagulação sanguínea? Plaqueta. Exatamente, as plaquetas. Então, verdadeiro aqui, né? A letra B. Posso seguir? Sim. Letra C. As glândulas endócrinas são formadas de tecido epitelial e diferem das glândulas exócrinas porque são dotadas de canais de secreção. Gente, é o contrário. Quem tem canal de secreção, que vai lançar em órgãos ocos ou fora, são as glândulas exócrinas. Glândula endócrina não tem canal de secreção porque os hormônios são liberados direto na corrente sanguínea. Certo? Então, falso. Beleza? Ok. Próxima. A cartilagem hialina. Lembra que a gente tem 3 tipos de cartilagem, né? Hialina, elástica e... Quem lembra a outra? Hialina, elástica e... Fibrosa. Fibrosa. Tá certo? Confira aí no caderno de vocês, quem já fez as anotações. A cartilagem hialina possui uma quantidade muito baixa de fibras colágena e está presente na ponta do nariz. Confira se realmente é a cartilagem hialina que está na ponta do nariz. Isso é verdadeiro ou falso? No slide eu botei, viu? Lá no tecido conjuntivo, o último slide de tecido conjuntivo, parte 1, eu coloquei lá os 3 tipos de cartilagem e onde é que cada uma delas estão. Confiram aí. Qual delas está no nariz? É a hialina? Ou é a elástica ou é a fibrosa? Gente, primeiro, ponta do nariz é bem flexívelzinho. Você acha que é a fibrosa, que é mais resistente? Eu acho que pode ser elástica. Confiram aí. Alguém achou?
Último slide, tecido conjuntivo, parte 1. Último slide, o último. Abra tecido conjuntivo, parte 1, lá no final. Tem os 3 tipos de cartilagem. E lá eu coloquei qual delas está no nariz. Mas vocês estão lesados, viu? Bora, meu povo, cuida. Estão dormindo ainda, é? Falsa. Falsa. Qual é a que está no nariz? É elástica. É a elástica. Muito bem, Ícaro, com aquela sua voz de sono. Falso, muito bem. Giovana, tu tinha dito elástica, não era? Sim. Então, gente, a cartilagem hialina não está presente no nariz. No nariz é elástica, tá certo? Falsa. Vocês estão acordados? Vocês estão vivos? Eu tô. A Mimi. Muito bem. Cadê o amigo Rodrigo? Bora, Rodolfo, dá um salve. Tá aí? Rodolfo não falou nada, tio. É, o Rodrigo, ele tá calado, ele. Doido pra ser... Rodolfo tá off. É quando chega no presencial, fica fazendo a dancinha dele. Verdade. Rodrigo, alguma coisa pra se defender? Na verdade, não é. Estou prestando muita atenção na aula, tipo. Pronto, então já é a defesa, hein, Rodrigo? Já se defendeu, hein? Exatamente. Mas a pergunta que não quer calar é, segunda-feira, vai ter a dancinha de novo? Se eu quiser, tio. Se eu quiser. 8º ano, por favor, vocês querem ou não? Isso, só se eu quiser, ó. Sim. Gente, aquela despedida do Rodrigo foi maravilhosa. Precisamos, necessitamos da dancinha do Rodolfo. Rodrigo, tu tem que fazer porque é o que vai despertar pra prova. Vai refrescar nossa memória. É. E aí tu vai ser promovido. Tá, né? Já estão pedindo. Já que o povo clama por você, você vai decepcionar o povo? Não vai. Seus fãs, Rodolfex. Rodolfo foi ótimo. Não pode, não, Rodrigo. Não pode dispensar, não. Então, muito bem, Rodrigo. Então, muito bem, vamos aguardar. Gente, último item. No neurônio, o axônio conduz o impulso nervoso para o corpo celular. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Dá um murro em vocês. Ó, dendrito. Falsa. Corpo celular, tá aqui os dendritos. Corpo celular, axônio. É o axônio que transmite pro corpo celular, é? Não, meu povo. Vem ao contrário. Vem do dendrito, passa pelo corpo celular e vai pro axônio. Então não é o axônio que conduz o impulso para o corpo celular, não. É o contrário. É o do corpo celular que passa pro axônio. Estudem isso aqui, viu? A prova de vocês eu coloquei, acho que uma questãozinha só sobre neurônio e axônio. Então isso aqui está, ó, abestado, foi feio marcar o outro animal aqui, eu. Pra marcar não, tá errado. Falso. É você que fica me coisando meu juízo. Falso. O professor é o exemplo do aluno. Só porque ele não tá no presencial, senão ele arranca um cascudo segunda-feira. Por isso que ele tá falando assim. Tem volta, viu? Tá marcado. Já tô voltando aí. Pronto. Eu sei que você tá com saudade de mim. Ah, Maria, morrendo. Nossa. Demais. Vou chegar com piadas novas. Chega. Se fosse, tu já sabe. Não, pelo amor de Deus. Se tuas piadas Pelo amor for de ruins, Deus. tu leva um sabacu, tu já sabe, né? Então pega umas piadas bem boas. Se for pior do que a do Carlinhos. Olha a outra doida pra reprovar. Sei não, viu? Olha aí, tia, não deixava não, viu? Olha a outra querendo semear a discórdia. Carlinhos, sabe qual é o elemento químico mais bonito da tabela periódica? Sei. Eu. Gente, valeu. Terminar aqui a aula, viu? Pronto. Tchau, tio. Tchau, Depois gente. dessa, Não, depois depois dessa. dessa aí, vamos embora. Valeu. Tchau, tio. Então, gente, ó, terminamos os Adeus, tecidos, tio. tá bom? Ó, Não precisa colocar o nome não, né? Não, terminamos os tecidos. Carlinhos, mas tu tem que parar pra pensar que foi inteligente.